Você já ouviu falar das abelhas, esses pequenos insetos que desempenham um papel gigante na nossa vida? Elas são muito mais do que simples produtoras de mel, e têm habilidades que parecem até saídas de uma história fantástica. Aliás, elas protagonizam histórias nas telinhas e em documentários. Elas estão por toda parte e fazem um trabalho tão incrível que sem elas, o mundo seria um lugar bem diferente, e não para melhor. Neste vídeo, você vai descobrir os hábitos curiosos das abelhas, suas habilidades extraordinárias, e claro, aquela característica surpreendente que as diferencia de qualquer outro inseto. Fique até o final do vídeo para descobrir esse segredo que vai mudar a maneira como você vê as abelhas para sempre. Antes de continuarmos, as fontes das informações estão na descrição. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar o que você acha do reino animal. As abelhas fazem parte de um grupo de insetos chamado Hymenoptera, que inclui vespas e formigas também. Elas evoluíram há mais de 100 milhões de anos, e o ancestral comum delas era uma vespa predadora. Sim, as abelhas e as vespas têm esse parente em comum. Mas, enquanto as vespas continuaram com seu estilo de vida caçador, as abelhas resolveram tomar outro rumo e se especializaram em polinização, alimentando-se de néctar e pólen. Isso fez delas as maiores polinizadoras do planeta, essenciais para a reprodução de várias plantas. Existem cerca de 20 mil espécies de abelhas espalhadas pelo mundo, variando de pequeninas abelhas de 2 milímetros até a abelha carpinteira, que pode chegar a 2,5 centímetros de comprimento. O peso delas é mínimo, cerca de 0,1 grama, mas o impacto que tem no ecossistema é gigante. As abelhas vivem em colmeias superorganizadas, com uma hierarquia bem definida: a rainha, as operárias e os zangões. A rainha é a única responsável pela reprodução, enquanto as operárias fazem todo o trabalho, desde buscar comida até cuidar da colmeia. E os zangões? Eles têm um único papel: fertilizar a rainha. Depois disso, missão cumprida e fim de vida para eles. Os zangões morrem após fecundar a abelha rainha porque parte do seu órgão genital, o endófalo, fica preso no abdômen da fêmea e se rompe. O ciclo de vida de uma abelha começa quando a rainha põe ovos, que podem se desenvolver em operárias, ou fêmeas estéreis, zangões, os machos, ou em casos especiais, novas rainhas. Dependendo da função que terão, o ciclo entre ovo, larva e pupa pode levar de 16 a 24 dias. As operárias têm uma vida relativamente curta, de cerca de 6 semanas, enquanto a rainha pode viver de 3 a 5 anos. Após entender como é o ciclo de vida dessas pequenas trabalhadoras, é interessante saber como elas se comunicam entre si. Afinal, viver em uma colmeia tão organizada exige uma forma eficiente de troca de informações. As abelhas são herbívoras, alimentando-se principalmente de néctar e pólen. Mas, além de se alimentar, elas desempenham uma função crucial: a polinização. Cerca de 75% das culturas agrícolas do mundo dependem direta ou indiretamente das abelhas. Quando elas voam de flor em busca de néctar, elas transferem pólen de uma flor para outra, permitindo que as plantas se reproduzam. Sem esse trabalho essencial, muitas plantas, e até nossos alimentos, desapareceriam. Um método de comunicação muito interessante entre as abelhas é o uso de feromônios. A rainha, por exemplo, libera feromônios que regulam o comportamento de toda a colmeia, mantendo as operárias em sintonia e garantindo que elas se concentrem nas suas tarefas. As operárias também liberam feromônios para alertar as outras sobre possíveis ameaças ou para indicar que encontraram uma boa fonte de néctar. Mas a comunicação das abelhas vai além dos feromônios. Elas possuem outro método fascinante para garantir a sobrevivência da colmeia: a famosa dança das abelhas, que é praticamente uma coreografia de informações. Quando uma abelha encontra uma boa fonte de néctar, ela volta à colmeia e realiza uma dança bem específica para informar as outras abelhas sobre a localização. A dança acontece em 2 formatos: a dança em círculo e a dança em forma de 8. Se a fonte de néctar está perto, a abelha faz pequenos círculos.
Mas se está mais longe, ela fazendo um movimento em forma de 8, balançando o corpo no meio do 8 em uma linha reta. A duração desse balanço indica a distância da fonte, e a direção dessa linha reta mostra o ângulo exato em relação ao Sol. É como um GPS natural super preciso, guiando suas colegas diretamente até as flores cheias de néctar. Outro fato curioso é que as abelhas têm uma excelente visão, capaz de enxergar cores que nós, humanos, não conseguimos ver. Elas conseguem detectar o ultravioleta, o que as ajuda a encontrar as flores mais ricas em néctar. Falando em comportamentos, é curioso notar como diferentes espécies de abelhas podem ter atitudes distintas. Um exemplo bem conhecido são as abelhas africanizadas. Elas são uma mistura de abelhas africanas e europeias, e foram introduzidas nas Américas para aumentar a produção de mel. No entanto, essas abelhas são mais agressivas do que outras espécies. Elas perseguem ameaças por distâncias maiores e em maior número, tornando-se um perigo para pessoas e animais quando se sentem ameaçadas. Esse é um dos exemplos de como diferentes espécies de abelhas podem ter comportamentos muito variados. Você já viu abelhas em filmes e animações? Claro que sim! O exemplo mais famoso é o Bee Movie, onde de forma divertida, a vida das abelhas é retratada enquanto elas lutam pelos seus direitos e pela preservação do meio ambiente. Já o documentário Mais que Mel aprofunda o papel essencial das abelhas na polinização, destacando os desafios que elas enfrentam, como o uso de produtos químicos usados na agricultura e a perda de habitat, e mostrando como sua extinção pode impactar a humanidade. Vale também destacar outro impacto importante que elas têm, o econômico. Sem o trabalho incansável dessas pequenas polinizadoras, a agricultura e a produção de alimentos seriam drasticamente afetadas. Elas são responsáveis pela polinização de uma enorme variedade de culturas agrícolas, o que contribui com bilhões de dólares anualmente para a economia global. Sem elas, a produção de alimentos como frutas, vegetais e até alimentos usados para alimentar o gado seria drasticamente reduzida, afetando toda a cadeia alimentar humana. E se você acha que já sabe tudo sobre as abelhas, prepare-se para se surpreender ainda mais. Além de todas as suas habilidades, elas possuem uma capacidade que poucos imaginam: o reconhecimento de rostos humanos. Isso mesmo, apesar de terem cérebros minúsculos, as abelhas conseguem identificar e lembrar de rostos específicos. Em um estudo, cientistas treinaram abelhas para associar rostos humanos a uma recompensa de açúcar. As abelhas eram expostas a diferentes fotos de rostos, e ao escolherem o rosto correto, recebiam o doce. O mais surpreendente foi que mesmo após o treinamento, elas conseguiam reconhecer o rosto certo entre várias imagens, mesmo quando as fotos eram organizadas de formas diferentes. Elas fazem isso identificando os padrões de olhos, nariz e boca e montando uma imagem mental. Esse estudo provou que as abelhas, mesmo com cérebros tão pequenos, têm uma capacidade cognitiva impressionante para reconhecer padrões visuais complexos. Agora, imagine o impacto que a extinção das abelhas teria no nosso mundo. Sem elas, muitos ecossistemas simplesmente não sobreviveriam. Elas não são apenas essenciais para a polinização de plantas que alimentam outros animais e humanos, mas também ajudam a manter o equilíbrio do meio ambiente. A ausência das abelhas colocaria em risco a biodiversidade de plantas e animais e afetaria diretamente a produção de alimentos que consumimos diariamente. A apicultura, ou criação de abelhas, é uma das formas mais importantes de ajudar a preservar essas polinizadoras. Os apicultores cuidam das abelhas, mantendo colmeias saudáveis e ajudando na produção de mel e cera. Além disso, essa prática é essencial para manter a polinização em regiões agrícolas, garantindo a produção de alimentos. A apicultura também desempenha um papel vital na conscientização sobre a importância das abelhas para o meio ambiente. As abelhas são tão importantes para o meio ambiente, que sem elas, muitos ecossistemas entrariam em colapso. Além de alimentar outros insetos, aves e pequenos mamíferos, elas são parte essencial da cadeia alimentar. Porém, as abelhas enfrentam predadores naturais, como aves e outros insetos, e também ameaças provocadas pelo ser humano, como o uso de produtos químicos usados na agricultura e a perda de habitat.
Hoje, as abelhas melíferas não estão diretamente ameaçadas de extinção, mas muitas outras espécies de abelhas estão em perigo devido à perda de habitat e à mudança climática. Instituições como o Greenpeace trabalham arduamente para proteger essas polinizadoras tão importantes. Apoiar esses tipos de instituições é uma das maneiras de ajudar a salvar as abelhas. E você? O que achou dessas curiosidades sobre as abelhas? Não esqueça de deixar seu comentário e se inscrever para mais vídeos sobre o incrível mundo dos animais. Até a próxima!